Classificado como um túmulo de guerra, o Wilhelm Gustloff repousa a menos de 50 metros de profundidade, e por estar a cerca de 35 quilômetros da costa da Polônia, o navio tem sido visto como um obstáculo nas cartas de navegação polonesa. A energia aqui é muito pesada. Mais de 9.000 pessoas morreram neste local. A maioria nem teve a chance de sair de dentro do navio. Na realidade, essa seria uma tarefa praticamente impossível naquela noite. O Wilhelm Gustloff foi projetado em 1937 para comportar confortavelmente pouco menos de 1.500 pessoas em 489 cabines. Porém, em sua última viagem em 1945, o navio estava carregado com mais de 10.000 pessoas que fugiam da guerra na chamada Operação Aníbal. A Operação Aníbal foi a evacuação naval das tropas alemãs e civis da Polônia e dos estados bálticos, enquanto o Exército Vermelho avançava. A última viagem do Gustloff foi para evacuar civis, militares e técnicos alemães da Curlândia e Prússia Oriental. No porto de Gotenhafen, o Gustloff mais uma vez é o centro das atenções, só que dessa vez, o navio não está em sua pintura brilhante do programa de cruzeiros KDF. Hoje, ele é um navio cinza. Mesmo parecendo não ter vida, a embarcação é a última esperança para multidões ansiosas de refugiados que têm a sorte de chegar até as docas. Em 28 de janeiro de 1945, o Gustloff recebe ordens para estar pronto e partir em 48 horas. A cena de Gotenhafen é um repleto caos. Milhares e milhares de refugiados, a maioria são mulheres e crianças que lotam o porto. Nessa multidão existem poucos homens, e a maioria deles estão feridos. O restante foi forçado a lutar contra os russos. Muitas famílias foram divididas. Quem pôde fugir do conflito teve que suportar o frio intenso e longas distâncias de carruagem ou até mesmo a pé para chegar até aqui. Milhares não chegam no porto, e no caminho, rastro de corpos congelados foi a rotina da longa viagem. Apesar da grande aglomeração no porto, o embarque no Gustloff é relativamente organizado nos estágios iniciais. Nos primeiros momentos, sentinelas armados guardavam as passarelas para impedir a entrada de quem não tem prioridade ou privilégio. Soldados feridos que chegam de trem também recebem prioridade. Refugiados privilegiados então têm a sua vez. Os primeiros a receber os passes são os que têm ligações com famílias e amigos a bordo, ou com influência local. Claro, aqueles com dinheiro também tentaram comprar. A impressora do navio, antes usada para criar agendas de cruzeiros colorida, agora produz um cobiçado pedaço de papel, chamado passe de identidade, em poucas cores, que foi o segundo passo para embarcar no Gustloff. O precioso pedaço de papel improvisado oferece a esperança, mas mesmo assim, privilegiados continuavam tomando a frente. Das várias centenas de cartões de embarque que foram a última coisa a ser impressa na impressora a bordo do Gustloff, apenas 5 ainda existem. Aqui estão apresentados 2 desses cartões de embarque originais para o Gustloff. Depois de um tempo, não era mais possível imprimir novos bilhetes. Foi então que as incertezas começaram. Dezenas, centenas, milhares continuaram a embarcar no navio sem identidade. 4.958. Essa foi a lista entregue pelo oficial Louis Reese, pouco antes da partida do Wilhelm Gustloff. O número de passageiros clandestinos nunca foi determinado.
Pouco antes da partida, no refeitório, foram entregues 7.956 vales-refeições e mais 2.000 novos tickets tiveram de ser impressos. À medida que as tropas soviéticas se aproximavam de Gotenhafen, alguns dos últimos evacuados chegaram para embarcar no Wilhelm Gustloff. Wartaut foi uma das pessoas a bordo comemorando seu 21º aniversário. Ela era membro auxiliar naval feminino. Waltart embarcou com 371 de seus amigos e conhecidos poucas horas antes de o navio deixar o porto. Devido à falta de espaço a bordo, todas as meninas foram colocadas no convés-é, na piscina drenada do Gustloff. Todas as partes do navio estavam superlotadas. Mesmo com a temperatura externa beirando os 13 graus negativos, com tanta gente assim, os interiores se tornaram um ambiente desconfortavelmente quente e abafado. Uma investigação nos anos 80 concluiu que o navio tinha 10.582 passageiros e tripulantes naquela viagem. Finalmente, às 12h30 do dia 30 de janeiro de 1945, acompanhado por 2 torpedeiros e o transatlântico Hansa, Wilhelm Gustloff deixa o porto de Gotenhafen. Pouco depois de partir, Hansa e um torpedeiro desenvolveram problemas mecânicos e não puderam continuar, deixando Gustloff com a escolta apenas de um barco torpedeiro, o Lowe. No Wilhelm Gustloff haviam 4 capitães: o capitão do Wilhelm Gustloff, 2 capitães da marinha mercante e o capitão de um submarino que estava alojado no navio. A bordo, eles discutiram sobre qual o melhor curso para se proteger contra ataques submarinos. O tenente-comandante Wilhelm Zahr era um conhecido submarinista naquela viagem e defendia o curso em águas rasas perto da costa e sem luzes de navegação. O capitão do Wilhelm Gustloff, Pierzan, decidiu rumar para águas profundas e evitar uma colisão com minas aquáticas. Capitão, vamos seguir para oeste, novo curso 262. Novo curso 262. Comandante, avise o Lowe sobre o novo curso. Negativo. Mantenha o curso 270 oeste. Tá louco? Novo curso 262 agora. Vamos pela parte mais profunda e em alta velocidade. Fim da história. Essa não é a sua decisão, capitão. Eu escolhi a rota perto da costa por um motivo. Não temos tempo. Algumas partes só têm apenas 15 metros de profundidade. E se for preciso, as pessoas podem nadar até a praia. Eu não vou pelos bombardeios, eles sempre atacam perto da costa. Nem os russos voariam nesse tempo. Temos defesa aérea e estaríamos longe dos submarinos. Deixe os submarinos com o Lowe. Os russos não navegam por essa parte. A inteligência diz que eles estão por essa parte. Isso não é uma discussão, meu senhor. Rota mais profunda e a toda velocidade e em zigue-zague. Não tão rápido. Alta velocidade claramente não é uma opção. E você sabe disso. O eixo de hélice pode explodir. Vamos a 12 nós velocidade. Eu não quero acabar como sendo um alvo lá fora. Zigue-zague com um navio de 200 metros. Não vai funcionar. Pela parte mais profunda vai. Não, nós vamos seguir para a ilha da costa. Vamos se acalmar. Ele sabe o que está fazendo. E você vai cuidar da direção. Mantenha o curso em águas profundas e em velocidade média. Velocidade média. Velocidade média. Eu não concordo, capitão. A rota foi decidida pelo navegador principal. Você me deu sua palavra. Anos antes do naufrágio, em 20 de novembro de 1940, no auge da guerra, o Wilhelm Gustloff foi requisitado como um navio hospital. Seu casco foi pintado em branco com uma faixa verde padrão.
Desde a Primeira Guerra, e foi mencionado no documentário do HMHS Britannic aqui no canal, um acordo existia que durante a guerra, navios hospitais não deveriam ser um alvo, isso porque, supostamente, não carregariam armamento e nem militares na ativa. Porém, Wilhelm Gustloff, mesmo na pintura de um navio hospital, não entrou para essa lista. Como o Gustloff havia sido equipado com armas antiaéreas e os alemães não marcaram como um navio hospital, nenhuma notificação de sua operação em capacidade hospitalar foi dada, e o navio também estava transportando militares, e por conta disso, ele não tinha nenhuma proteção como navio hospitais sob acordos internacionais. Anos depois, o navio foi pintado em cinza, mas mesmo sem as cores de ele ainda estava operando parcialmente como um navio hospital. Por volta das 20 horas daquela noite, a temperatura do ar já se aproximava dos 18 graus negativos. Em comparação, na noite do naufrágio do Titanic, a temperatura era cerca de 6 graus positivos. À medida que o Gustloff e o seu navio escolta seguiam juntos, uma nevasca conjunta de uma chuva de granizo cobriu as duas embarcações. Os problemas começaram quando o sensor antissubmarino do Lowe congelou e desligou. Os canhões e a defesa aérea do navio também estavam congelados e inoperantes, deixando o navio torpedeiro indefeso e, consequentemente, o Wilhelm Gustloff. Assim como qualquer grande embarcação, o Gustloff possuía um casco duplo e 12 compartimentos à prova d'água. Ele tinha 208,5 metros e pesava pouco mais de 25.000 toneladas. Ele foi lançado em 5 de maio de 1937. Após o lançamento cerimonial do navio, em agradecimento aos construtores, o navio foi levado para um cruzeiro de 2 dias no Mar do Norte, o que se qualificou depois como um teste. O primeiro cruzeiro oficial aconteceu em 24 de maio de 1938, e quase 2/3 dos passageiros eram cidadãos austríacos, que Hitler logo quis levar para a Alemanha. Assim, a viagem inesquecível teve como objetivo de melhorar o serviço e a comodidade dos austríacos e convencer os outros das vantagens de uma aliança com a Alemanha. O cruzeiro foi um verdadeiro triunfo. A imprensa mundial descreveu com entusiasmo a experiência dos participantes do cruzeiro e o luxo excepcional a bordo do navio. Apesar disso, os objetivos do navio eram fornecer atividades recreativas e culturais para funcionários e trabalhadores alemães, incluindo shows, cruzeiros e outras viagens de férias. Embora Wilhelm Gustloff oferecesse viagens e cruzeiros verdadeiramente inesquecíveis e baratos, ele também entrou para a história como uma poderosa ferramenta de propaganda do regime nazista. O primeiro incidente não planejado ocorreu durante o resgate dos marinheiros no navio inglês Pegaway, que afundou no Mar do Norte em 2 de abril de 1938. A bravura e a determinação do capitão, que deixou a procissão de 3 navios para salvar os britânicos, foi notada não só pela imprensa mundial, mas também pelo governo britânico. O capitão foi condecorado e uma placa de agradecimento foi entregue ao navio. Como carro-chefe da frota de cruzeiros da Alemanha, o Wilhelm Gustloff passou apenas 1 ano e meio no mar. Normalmente, durante a estação quente, o transatlântico oferecia viagens no Mar do Norte, à costa alemã e aos fiordes noruegueses. No inverno, o transatlântico realizou cruzeiros no Mediterrâneo, a costa da Itália, Espanha e Portugal, apesar de pequenos inconvenientes com a proibição de embarcar em países que não apoiavam o regime alemão daquela época.
Todo o luxo e conforto a bordo do Gustloff agora era ofuscado por milhares de pessoas que fugiam da aproximação do Exército Vermelho. Na ponte de comando chega a informação que o Lowe está inoperante, e agora o destino do Ilham Gustloff está nas mãos de sua tripulação. Uma discussão entre o tenente-comandante Wilhelm Zahr e o capitão Pierson volta a acontecer sobre a questão das luzes de navegação. Se quiser ir dormir, capitão, eu assumo. E quem pode dormir numa noite como essa? Quando amanhecer, o pior já vai ter passado. Capitão é do oficial do rádio. Manda ele subir, agora. A gente deve responder a isso? O que é isso? É um aviso para abrir a informação e manter os 12 nós. É um alerta de colisão de quem? Da sala de rádio. Veio de qual canal, você sabe? Vou descobrir isso em 1 minuto. Vocês não sabem, vou descobrir isso também. O que quero saber mesmo é dos varredores. De onde veio isso? É impossível saber, as antenas congelaram, tivemos sorte em receber. Enviaram sem remetente? Nós não sabemos, tentamos de tudo. Não sabem da frequência? Comando de rádio, comando submarino, não tivemos mais respostas. Certo, de qualquer forma precisamos agir rápido. O Lowe deve ter recebido também. Pergunte a ele, senhor. Verifique se o Lowe recebeu um aviso de colisão de desconhecido. Oficial, eu quero as luzes de navegação acesas. Não faça isso. Não se atreva. Eu sou responsável por esse navio. Então mande acender as luzes. Sem remetente, as antenas estão congeladas. Claramente não é um aviso de colisão. Tinha o codinome Valhalla nele? Certamente são aliados. Quando o rádio vai voltar? É difícil dizer com esse tempo. Obrigado, oficial. Dispensado. E se o senhor continuar falando, nós vamos colidir a qualquer momento. Nem os nossos vigias e nem o Lowe viu ninguém lá fora. Não há nada desde Leningrado. Foi uma decisão militar. Não, o capitão tem que decidir. Tenha cuidado. Minha missão é nos manter a salvo. Quer arriscar uma colisão? Pois eu não quero. Comece. Ligue as luzes de navegação. Sem luzes de navegação. Um comboio em formação aberta é como passar por um campo minado. Até termos certeza de uma colisão, devemos aumentar a vigilância e vamos ficar seguros. Não podemos correr esse risco. Não com 10 mil pessoas a bordo. É exatamente por isso. Vamos acender as luzes. Confirme a ordem. Capitão, o oficial está esperando. Eu não vou dar essa ordem. Confirme a ordem agora! Vai? Tá esperando o quê? As luzes, ligue imediatamente.
Eu acho melhor você ir pra cama. Esses dias têm sido muito cansativos pra nós. Eu não vou pra cama, eu vou cuidar do navio. Você não ouviu? Se retire agora. Eu vou falar pra Suprema Corte sobre isso. Apesar do frio cortante lá fora, o calor e a umidade estão subindo abaixo do convés. As instalações do banheiro do navio estavam lotadas e quebradas, devido ao uso em massa. Havia também excrementos fluindo para fora dos banheiros. Aqueles encurralados em suas cabines foram forçados a fazer suas necessidades em qualquer canto que estivessem, sem o uso de nada para se limpar. Tudo isso combinado com o calor, o suor e o odor de quem não toma banho há dias ou semanas, o cheiro por todo o navio era sufocante. Aqueles que conseguem comer no meio desse descaso recebem sopa, sanduíches e outros alimentos básicos. No convés fechado abaixo da ponte, soldados feridos e mães grávidas são atendidos. A suíte Hitler foi ocupada pelo prefeito de Gotenhafen e sua família. Essa foi a primeira vez que a suíte viu alguém hospedado lá. Por volta das 20h30, um submarino russo estava na superfície e naquele momento notou as luzes à distância. A princípio, o capitão os confundiu com o farol de Hell na costa. Durante uma pausa, ele foi olhar através do seu periscópio e mais tarde relatou: "Eu vi a silhueta de um transatlântico. Era enorme, tinha algumas luzes aparecendo. Naquele momento eu tinha certeza que era um navio de 20 mil toneladas. Certamente não era menos que isso. E eu também tinha certeza que estava cheio de homens que pisotearam a mãe Rússia. E agora estavam fugindo para salvar suas vidas. Ele tinha que ser afundado. Foi o que decidi e o S-13 faria o trabalho." Alexander Maresco tem 4 torpedos carregados nos tubos do S-13. Cada um traz uma mensagem especial para os alemães. Pela pátria, por Stalin, pelo povo soviético e para Leningrado. Dos 4 torpedos, apenas 3 foram disparados em seu alvo ainda desconhecido pelo S-13. O torpedo nomeado para Stalin ficou preso no tubo do submarino e ameaçava explodir a qualquer momento. Contudo, a tripulação conseguiu desarmá-lo a tempo. No passadiço do Guslov, o sentimento era de que as águas perigosas haviam ficado para trás. Era possível até sentir o alívio entre os 4 capitães por ter chegado ao Stopbank próximo à Polônia. Stopbank é o nome dado a uma parte do fundo do mar, que é rasa em comparação à área circundante. Seria no alto dessa colina subaquática o local de descanso final do Wilhelm Gustloff. Por volta das 21h15, o primeiro torpedo atinge o lado bombordo do Gustloff. Ele atinge as cabines da tripulação dianteira e as áreas de carga na proa, abrindo um buraco na lateral do casco com uma enorme coluna de água subindo no ar. Muitos membros da tripulação alojados aqui foram mortos instantaneamente. Imediatamente, o pensamento foi que eles haviam atingido uma mina. Alguns segundos depois, o segundo torpedo atinge mais a ré do que o primeiro. Nesse local ficava a piscina, que estava ocupada principalmente por mulheres. As decorações de vidro se tornaram estilhaços voadores que certamente mataram centenas.
O teto de vidro da piscina desabou sobre as pessoas ali e a sala ficou vermelha, banhada pelo sangue dos feridos da explosão. Dos 373 fuzileiros navais mantidos nas cabines ao redor, apenas 2 ou 3 escaparam. A explosão e a fumaça deram lugar a uma torrente de água que inundou rapidamente a área da piscina. Havia corpos flutuando e sendo levados pelos corredores na água que subia rapidamente. O terceiro torpedo atingiu Wilhelm Gustloff na sala de máquinas, no meio do navio. E imediatamente todas as luzes do navio se apagaram e por alguns momentos pôde-se ouvir apenas a confusão de gritos e berros junto com a entrada de água. Com 3 buracos enormes no casco, todos podiam sentir o navio tombando para bom bordo. As luzes de emergência do Wilhelm Gustloff acendem, iluminando o caos. O caos indescritível seguiu para as mais de 10.000 pessoas a bordo na hora seguinte. Pearson ordenou que as portas estanques fossem baixadas. Eram poucos os que sabiam operar os botes salva-vidas naquela noite. Sem energia, o rádio do Wilhelm Gustloff de apenas 2.000 metros de alcance foi usado, mas apenas o Lowe recebeu o sinal de socorro. O Lowe então começou a retransmitir o SOS. Abaixo do convés, começou a corrida frenética para chegar à superfície. Os refugiados pisavam uns pelos outros, chutando e gritando enquanto a água começava a inundar as cabines e corredores. A regra mulheres e crianças primeiro é ignorada por muitos em seus esforços apavorados para subir no convés e nos botes salva-vidas. As escadas ficam congestionadas e as pessoas tentam escapar da água corrente abaixo do convés. Cair no caminho significa morte certa. Muitos presos na multidão mal conseguem respirar, incapazes de mover os braços ou os pés. Nos convéses superiores, tripulantes e civis tentam liberar e lançar os botes salva-vidas do navio. Uma vez liberados, houve uma corrida louca para chegar aos botes, enquanto outros acabavam saltando dos convéses superiores. O navio ficou cada vez mais inclinado e, por causa do gelo, as pessoas deslizavam sobre o convés para a água gelada. Devido ao tumulto, os botes perdiam o equilíbrio e acabavam caindo e tombando, condenando os passageiros a congelar até a morte na água. Os tiros logo começam a soar, quando os policiais levaram suas famílias para suas cabines, para matar todos, depois eles mesmos, a fim de evitar uma morte por afogamento ou congelamento. O Lowe começou a resgatar os sobreviventes assim que chegou, jogando redes em seu casco e lançando seus próprios botes salva-vidas para resgatar aqueles que pudessem. O navio inclina mais e mais e cada minuto que passa, os botes salva-vidas estão congelados até os turcos. Dos 22 botes do Gustloff, apenas um foi baixado corretamente. Outros 5 foram baixados ou porque caiu do navio ou porque flutuou quando a água chegou no convés dos barcos. Os feridos e incapazes de sair de suas camas foram deixados à própria sorte nos convéses superiores. Como o navio não parava de inclinar, todos eles caíam uns por cima dos outros, juntamente com qualquer coisa que não estivesse pregada ao chão. Ao longe, o S-13 começa a observar o seu alvo agonizando. Era possível ver a silhueta da chaminé do Gustloff e ela estava quase no nível da água. Todos os 4 capitães conseguem se salvar do navio que está afundando enquanto as pessoas, presas atrás das janelas do convés inferior, lutam para quebrar o vidro antes que se afoguem. Apesar da capacidade das janelas de deslizar para os lados, o gelo e a neve impediram isso. Os sobreviventes relataram estar do lado de fora do Gustloff, exatamente na lateral do navio, que nesse momento estava completamente tombado.
Estranhamente, em meio a gritos e rangidos do navio, a popa do Wilhelm Gustloff começa a se erguer no ar. Todo o navio recuperou a energia e todas as luzes a bordo iluminaram todo o céu noturno. As sirenes voltaram a soar por um instante, mas eram caladas pela água que chegava, enquanto ele descia para as profundezas. O Wilhelm Gustloff afundou 1 hora e 10 minutos depois do primeiro torpedo o atingir, levando mais de 9.300 almas com ele. 1.252 pessoas sobreviveram. Os que se debatem nas águas geladas e tempestuosas do Báltico não vão durar muito. Muitos tentam se agarrar a botes salva-vidas ou jangadas. Corpos de vítimas flutuam para cima e para baixo sem vida no mar. Cadáveres de crianças mais novas flutuam de cabeça para baixo nos coletes salva-vidas mal ajustados. Esses coletes não foram projetados para tamanhos menores. Lowe foi acompanhado de outras embarcações que chegaram para o resgate, naqueles que estavam quase congelados nos botes, embaixo de um mar agitado e em meio a uma chuva de granizo e neve. Em qualquer tragédia, no entanto, milagres podem acontecer. 7 horas após o naufrágio do navio, um pequeno barco patrulha chega a um mar de corpos flutuantes. Seu holofote a bordo encontra um bote salva-vidas. Quando o suboficial Werner Fick pula para inspecioná-lo, ele descobre uma criança enrolada em um cobertor de lã, surpreendentemente viva entre os cadáveres congelados. E este foi o último sobrevivente oficial do Wilhelm Gustloff. Muitos navios afundaram durante a guerra. No entanto, com base nas últimas estimativas do número de passageiros e daqueles que foram alvos, o Wilhelm Gustloff continua sendo de longe a maior perda de vidas resultante do naufrágio de uma única embarcação na história marítima. Os russos assumiram o controle dos destroços após a guerra até a década de 50, proibindo qualquer mergulho no casco relativamente raso. Os russos cortaram o casco e causaram grandes danos ao navio, apenas para voltar de mãos vazias. Se algo foi levado por seus mergulhadores, nunca foi divulgado. Depois de vários anos, alguns dos primeiros mergulhadores começaram a descer e observaram o navio destruído na parte do meio, e também tinha fortes evidências de que explosões e cortes que não lembravam a destruição por meio de um naufrágio. Esses mergulhadores alimentaram os pensamentos de que a Rússia destruiu os destroços para encobrir a sua busca pela sala de âmbar. O Gustloff é um dos maiores naufrágios no fundo do Mar Báltico e atraiu o interesse de caçadores de tesouros em busca da sala de âmbar perdida. A fim de proteger o túmulo de guerra, bem como o próprio naufrágio e o ambiente ao redor, o gabinete marítimo polonês proibiu o mergulho em um raio de 500 metros do que sobrou do navio. A história do Wilhelm Gustloff é longa, muito sombria e ainda está sendo escrita hoje, 78 anos depois daquela noite fatídica. Vou deixar um site chamado Wilhelm Gustloff Museu na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar muito mais detalhes, desde muito antes da construção do navio até mesmo o que está acontecendo hoje. Muitos pontos eu nem posso citar aqui. O Wilhelm Gustloff pode não ser mais famoso que o Titanic, mas esse navio com certeza intriga e enche de perguntas todos aqueles que conhecem sua história.